Olá, como estão? Espero que bem. Então, hoje eu vim aqui falar sobre uma questão da filosofia clínica, do processo da prática terapêutica da filosofia clínica. A diferença entre estrutura de pensamento e submodos na perspectiva do terapeuta. Então, vou tentar aqui explicar de forma introdutória a diferença entre estrutura de pensamento e submodos quando o terapeuta está em contato ali com o partilhante fazendo a sua terapia, o seu processo terapêutico. Vamos lá. Seguinte, o que é estrutura de pensamento? Bom, os elementos da estrutura de pensamento são os tópicos da estrutura de pensamento, que tem uma tabela ali com 30 tópicos da estrutura de pensamento. E a estrutura de pensamento, a gente aprende a reconhecer os tópicos na própria fala da pessoa. Ela traz a sua historicidade, traz a sua questão, traz a sua narrativa, e a partir da narrativa nós vamos percebendo os tópicos que estão presentes nessa narrativa. Então, por exemplo, uma pessoa começa dizendo assim, lá sei eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sempre fui assim, aparece aí, já de cara, a gente reconhece o tópico, o que acha de si mesmo. E ela continua fazendo a narrativa, digamos. E por causa disso, eu acho também que a causa disso é esse mundo que a gente vive, porque é um mundo muito ansioso, que está sempre impondo na gente ansiedades e buscas e projetos, não podemos nunca estar parados, porque esse mundo é um mundo ansioso. A gente reconhece nessa fala, por exemplo, o outro tópico como o mundo parece para essa pessoa. E digamos que ela continua falando. Então ela diz assim, e é por isso que eu estou aqui na terapia, porque o meu projeto, a minha busca é conseguir ficar menos ansioso, é conseguir ter uma perspectiva melhor dentro desse mundo. A gente vê aí, por exemplo, um terceiro tópico aparecendo, busca. E aí ela vai falando e nós vamos percebendo através da fala dela quais são os tópicos que vão aparecendo nessa narrativa. O que a gente faz com isso? A gente percebe esses tópicos e depois a gente tenta juntá-los, compreendê-los em forma de noção de conjunto, como uma estrutura, como um sistema. Temos que compreender não só como eles aparecem individualmente na narrativa, mas como eles funcionam em conjunto. Digamos então que o que acha de si mesmo, como o mundo parece busca, seja nessa pessoa, nessa narrativa, uma estrutura, um sistema que funciona com uma certa função dentro da estrutura de pensamento dessa pessoa. Então a gente até percebe os tópicos meio que individualmente, embora estejam inseridos dentro de uma historicidade, de uma questão, mas eles aparecem de forma, digamos assim, mais individualmente, mas temos que compreender esses tópicos em conjunto. É como se fosse aqueles desenhos, brincadeiras que se tinha em criança, né, que tem um monte de pontinhos separado e a gente vai fazendo a ligação entre os pontos e cria uma figura no final das contas. É mais ou menos a mesma coisa, essa é a metáfora que eu uso. Obviamente, não pode ser qualquer figura. A ligação desses pontos, a compreensão da inteligibilidade desse sistema, dessa estrutura de pensamento, desse partilhante, tem que ser aquilo que tem a ver com ele. Eu não posso, na minha perspectiva terapêutica, montar e fazer uma ligação com esses pontos e formar qualquer figura. Por isso que nós terapeutas, quando temos uma noção primeira de como funciona essa estrutura de pensamento, como ela, uma noção de conjunto, está sistematizada na sua estrutura de pensamento, nós narramos para ele, olha só, eu estou enxergando mais ou menos, estou vendo, estou percebendo que você funciona mais ou menos assim, é assim que, né, que você está me narrando o seu funcionamento interno. E a pessoa vai dizer, pô, é isso aí, sou assim mesmo, pô, confere, pô, faz sentido. Então quer dizer que nós conseguimos ligar os pontinhos de forma correta. O que é correta? De acordo com o sentido que a pessoa quis dar. Ou isso quer dizer que nós podemos, como terapeutas, errar, digamos, na ligação desses pontinhos e fazer uma outra ligação e dar um outro formato a essa ligação que não seja aquilo que a pessoa quis nos passar. A gente vai fazer essa devolução que a gente chama, olha só, estou enxergando aqui isso, estou vendo, estou percebendo. E a pessoa, não é assim, não tem nada a ver comigo. Opa! Enquanto terapeuta, nos equivocamos. Temos que compreender melhor
a ligação desses tópicos, desses pontinhos, como eles funcionam em conjunto. De forma bem resumida, essa é mais ou menos a maneira, a forma que nós terapeutas compreendemos a estrutura de pensamento da pessoa. Através da narrativa, da sua historicidade, da sua problemática, da sua questão que ela traz, através das palavras, da expressividade que ela vai trazendo, a gente vai tentando captar o que já está na narrativa dela, que são os tópicos, e tentamos compreender isso em forma de conjunto. Vamos agora então para os submodos. Os submodos, grosso modo, são comportamentos, né? Então eles vão ser expressos, nós vamos compreender os submodos, que são as maneiras que a pessoa expressa o que está na sua estrutura de pensamento, em forma de comportamento. Nós vamos compreender o comportamento como ele aparece, de uma vez só. Então, por exemplo, os submodos vão aparecer então como um comportamento. Vou dar um exemplo. A pessoa chega assim, não, olha só, eu quando me enfado, quando eu fico aborrecido com algum lugar, com alguma pessoa, com alguma situação, com trabalho, com o que seja, eu pego e saio de fininho. Não falo nada, viro as costas, saio com a pessoa ou o grupo, nem percebe que eu saí. Eu nem falo nada, não dou justificativa, não fico enrolando. Se eu me sinto mal na situação, normalmente eu pego e saio. Pronto, este pegar e sair de uma situação desconfortável ou aborrecida é o seu comportamento. Ele está me dizendo isso. E aparece isso como um comportamento. Quando tem situação, pessoas, lugares aborrecidos, o comportamento da pessoa é sair dali. E sair dessa forma, sem falar, sem justificar, de fininho. Isso tudo é um comportamento que essa pessoa está me explicando, que ela usa em certas situações da sua vida. Não está explícito nessa narrativa quais são os elementos desse comportamento, quais são os tópicos dos submodos, os elementos submodos, porque os submodos também tem uma tabela na filosofia clínica de 32 elementos. Mas quando a pessoa narra um comportamento, normalmente não está ali expresso em elementos, aparece o comportamento todo. E aí nós não conseguimos saber quais são os elementos, nós temos que perguntar mais como terapeutas. Tá, mas me dá mais exemplos. E quando acontece isso? Quando é que já aconteceu outra vez? E se acontece diferente? A gente vai tentando buscar referências, mais narrativa da pessoa, com mais exemplos da sua historicidade, da sua forma de viver, para a gente compreenda na fala dela quais são os elementos desse comportamento. Então aqui os submodos é justamente o contrário dos tópicos. Quando eles aparecem, os tópicos aparecem um por um, e depois a gente junta. E os submodos, eles aparecem tudo junto como um comportamento, e vamos tentando desfiar, puxar os fios dos elementos para tentar compreender esse comportamento de forma agora seccionada, no sentido de quais são os submodos que estão ali presentes. Quais são os modos de ser mais específicos que formam esse grande modo de ser que chamamos de comportamento. Então, os submodos, eles são mais sutis, porque nós precisamos de mais informação, mais exemplo, às vezes mais tempo de terapia, para que a pessoa expresse e nós consigamos compreender quais são os elementos submodais que estão nesse comportamento que aparece de uma vez só. E normalmente, assim, o comportamento aparece de uma vez só. Então, a pessoa, quando um professor, muitas vezes, que eu já peguei assim, um praticante professor, quando o aluno incomoda muito, eu mando para a diretora. Comportamento do professor. Incomodou muito, comportamento, mandar para a diretora. Ele fazia isso com todos os alunos. A escola estava reclamando desse comportamento dele e meio que ameaçando ele de demissão. Ele entrou na terapia e esse foi uma das nossas questões iniciais, nossos assuntos imediatos. Então tinha um comportamento nele. Agora nós tinha que fazer na terapia, compreender comportamento, mandar alunos para a diretora quando incomodam os alunos, quais elementos desse comportamento estavam presentes. E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai percebendo também que tem mais tópicos da estrutura de pensamento que estão presentes nesse comportamento. Por quê? Porque em filosofia clínica os comportamentos efetivam, colocam em funcionamento o que? A estrutura interna da pessoa, a sua estrutura de pensamento. Então elas estão, na verdade, amalgamadas. Mas nós temos que perceber na filosofia clínica a desconstrução dessa fusão entre elementos da estrutura de pensamento, elementos dos submodos,
como coisas separadas para compreender exatamente como eles estão acontecendo juntos, na sua interação, na sua inteligibilidade interna. Então, esse nível de detalhe que a filosofia clínica tem, eu digo agora não por profissional, mas porque eu, como terapeutizado, já fiz terapias de quase tudo na minha vida, desde a minha juventude, sei quantos anos, desde que eu era jogador de tênis lá na minha juventude, eu entrei para fazer terapias por causa do esporte, de outras questões pessoais. 12, 13, 14 anos eu comecei a fazer terapia, já fiz terapia com muitas linhas e metodologias psis, e nenhuma chegou no nível de detalhe que chegou a filosofia clínica no conhecimento e na descrição da minha forma como eu funciono internamente e dos meus modos de ser de forma tão detalhada, de forma tão cirúrgica. A filosofia clínica, ela tem essa característica de ir ao detalhe dos pensamentos, da estrutura de pensamento, aos detalhes dos comportamentos e ao detalhe da compreensão em conjunto de estrutura de pensamento, os tópicos e dos elementos dos submodos, do nosso modo de ser. Então a gente tem uma perspectiva ampla do partilhante e de nós mesmos, né? E não profunda como que é a psicanálise, né? Porque profunda me dá a ideia de obscuridade e amplitude me dá a ideia de luz, né? Dá a ideia de ir desdobrando, né, os nossos comportamentos internos e externos para compreender nos interstícios dessas questões, e isso nos dá uma capacidade de amplitude, amplia nosso conhecimento sobre nosso próprio funcionamento e o que amplia também as maneiras de nós, se for o caso, tentar mudar os nossos comportamentos, tanto internos quanto externos. Nós vamos ter vários caminhos, porque a filosofia clínica enxerga a pessoa de uma forma ampla. E quanto mais ela falar, mais exemplos ela dá do seu pensamento, dos seus comportamentos, mais vamos ampliando essa perspectiva como se fosse, né, uma pesquisa antropológica. Quanto mais andamos neste mundo, mais descobrimos aí rincões que antes estavam escondidos. É uma perspectiva terapêutica da filosofia clínica. Ela é muito interessante, ela é muito ampla e costuma ajudar sempre a pessoa que faz a terapia, porque ela também tem essa visão, a gente devolve essa visão para a pessoa, claro, na linguagem da pessoa, na compreensão da pessoa, não em linguagem técnica, e ela acaba tendo uma interação consigo mesma, ela acaba recebendo uma informação preciosíssima sobre si mesma, que nenhuma outra terapia dá. Põe a minha mão no fogo que uma outra terapia seja tão precisa, né, na compreensão dos elementos de cada comportamento, modo de ser, estruturas de pensamento. Então a filosofia clínica, uma vez que a pessoa se apropria de como ela, naquele momento, naquela situação, naquele contexto histórico funciona, ela sai da terapia com uma capacidade de autonomia sobre si muito maior. Muito maior. Então, bom, essa é mais ou menos, né, a que eu queria explicar aqui hoje, a diferença entre como compreendemos, através da perspectiva terapêutica, a estrutura de pensamento e os submodos. De forma aqui um pouco didática, mas na verdade isso tudo acontece junto, né? De uma vez só, como uma avalanche, onde a gente vai percebendo e retirando desse amontoado de informações aquilo que aparece mais relevante a partir da narrativa da própria pessoa. É sempre a narrativa em primeira pessoa que é o guia principal da nossa compreensão do outro. Nós temos que verificar com a própria pessoa se aquilo que estamos compreendendo a partir do que estamos percebendo faz sentido para essa pessoa. Não basta fazer sentido só para o método, tem que fazer sentido para aquela pessoa. Ela é que vai validar se o filósofo clínico, a filósofa clínica estão no caminho certo da compreensão da estrutura de pensamento e dos modos de ser dessa própria pessoa. Muito bem, esse é o recado de hoje. Se gostaram do vídeo, pode dar like, compartilhar, ajuda o canal a chegar a mais pessoas. Coloquem sugestões aqui, comentários, que a partir deles eu acabo fazendo mais vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.